cargo, emprego e função pública, provimento, vacância, efetividade, estabilidade e vitaliciedade. A administração pública brasileira é organizada a partir de uma estrutura de cargos, empregos e funções públicas, elementos essenciais para o funcionamento eficiente do Estado e a prestação de serviços à sociedade. Entender esses conceitos e os mecanismos relacionados ao provimento, vacância, efetividade, estabilidade e vitaliciedade é fundamental para compreender a dinâmica do serviço público e os direitos e deveres dos servidores públicos. O cargo público é a menor unidade de atribuições e responsabilidades dentro da estrutura administrativa, criado por lei e ocupado por servidor público. Os cargos públicos podem ser de natureza efetiva ou em comissão. Os cargos efetivos são preenchidos por meio de concurso público e garantem ao servidor a estabilidade após um período probatório. Já os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinados a funções de direção, chefia e assessoramento, e não garantem estabilidade ao ocupante. O emprego público, por outro lado, é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e geralmente ocorre em empresas públicas e sociedades de economia mista. Os empregados públicos são selecionados por meio de processos seletivos e possuem vínculos empregatícios que garantem direitos e deveres semelhantes aos da iniciativa privada, sem a garantia de estabilidade própria dos cargos efetivos. A função pública é um conjunto de atribuições e responsabilidades que não se vinculam necessariamente a um cargo ou emprego específico. Pode ser desempenhada por servidores efetivos, empregados públicos ou temporários, dependendo da necessidade da administração pública. A função pública abrange atividades diversas, desde as mais simples até as mais complexas, que exigem diferentes níveis de qualificação e responsabilidade. O provimento de cargos públicos é o ato administrativo que formaliza o ingresso do servidor na administração pública. Existem várias formas de provimento, sendo as mais comuns a nomeação, a promoção, a readaptação, a reversão, a reintegração, a recondução e o aproveitamento. A nomeação é a principal forma de provimento e ocorre, em regra, após a aprovação em concurso público. A promoção é a elevação do servidor a um cargo superior dentro da carreira. A readaptação se dá quando o servidor é realocado para um cargo compatível com sua capacidade física ou mental, após comprovação de sua limitação. A reversão é o retorno do servidor aposentado à atividade, desde que haja interesse da administração e condições de saúde. A reintegração ocorre quando o servidor é reinvestido no cargo por decisão judicial, após anulação do ato de demissão. A recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, após ser inabilitado em estágio probatório de outro cargo ou em caso de reintegração do anterior ocupante do cargo. O aproveitamento é o retorno ao serviço de servidor em disponibilidade. A vacância de um cargo público ocorre por exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. A exoneração pode ser a pedido do servidor ou de ofício, enquanto a demissão é aplicada como penalidade disciplinar. A promoção e a readaptação envolvem o preenchimento de outro cargo pelo servidor. A aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento resultam na saída definitiva do servidor do cargo. A efetividade refere-se à condição dos servidores que ocupam cargos efetivos, garantindo-lhes direitos específicos, como a estabilidade, após a conclusão do estágio probatório. O estágio probatório é um período de 3 anos durante o qual o servidor é avaliado em diversos aspectos, como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. A aprovação no estágio probatório é condição para a aquisição da estabilidade. A estabilidade é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 aos servidores públicos nomeados para cargos efetivos após aprovação em concurso público e conclusão do estágio probatório. A estabilidade protege o servidor contra demissão arbitrária ou sem justa causa, sendo possível sua demissão apenas em casos específicos, como sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar com ampla defesa ou mediante avaliação periódica de desempenho com garantia de defesa. A vitaliciedade, por sua vez, é um privilégio conferido a alguns cargos específicos, como magistrados, membros do Ministério Público e ministros dos Tribunais de Contas.
Os titulares de cargos vitalícios só podem perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, o que lhes confere uma proteção ainda maior que a estabilidade. A vitaliciedade busca assegurar a independência e a imparcialidade dos ocupantes desses cargos, evitando pressões externas e garantindo a integridade das funções desempenhadas. O processo de provimento e vacância de cargos públicos é fundamental para a organização e o funcionamento da administração pública, garantindo a continuidade e a eficiência dos serviços prestados à sociedade. Além disso, os mecanismos de efetividade, estabilidade e vitaliciedade são essenciais para assegurar a imparcialidade, a competência e a dedicação dos servidores públicos, protegendo-os contra ingerências políticas e perseguições. Exemplos práticos ilustram a importância desses conceitos. Considere um servidor público que, após ser aprovado em um concurso público, é nomeado para um cargo efetivo. Durante o estágio probatório, ele é avaliado em vários aspectos de sua atuação. Após 3 anos, ao ser aprovado no estágio probatório, ele adquire a estabilidade, garantindo sua permanência no cargo, salvo em situações excepcionais previstas na Constituição Federal de 1988. Se esse servidor for promovido a um cargo de maior responsabilidade dentro de sua carreira, ocorre o provimento do novo cargo e a vacância do anterior. Por outro lado, um magistrado que é nomeado para um tribunal, após um período inicial, adquire a vitaliciedade, assegurando sua permanência no cargo e protegendo sua independência judicial. Os direitos e deveres dos servidores públicos são regulamentados por um conjunto de normas legais que visam garantir a eficiência, a ética e a transparência na administração pública. Esses regulamentos variam conforme a esfera de governo, federal, estadual ou municipal, e o regime jurídico ao qual o servidor está submetido. A Constituição Federal de 1988 e leis complementares, como a Lei nº 8.112, de 1990, que rege os servidores públicos federais, são exemplos de marcos legais que estabelecem os parâmetros para a atuação dos servidores. A valorização dos servidores públicos, por meio de capacitação contínua, remuneração adequada e condições dignas de trabalho, é essencial para a prestação de serviços públicos de qualidade. Políticas de desenvolvimento profissional, planos de carreira e incentivos à qualificação são fundamentais para assegurar que os servidores estejam preparados para enfrentar os desafios e demandas da administração pública contemporânea. Em suma, a compreensão dos conceitos de cargo, emprego e função pública, bem como dos mecanismos de provimento, vacância, efetividade, estabilidade e vitaliciedade, é essencial para a análise do funcionamento da administração pública e para a promoção de uma gestão eficiente e transparente. Esses elementos estruturam a organização do serviço público e garantem que os servidores possam desempenhar suas funções com competência, ética e dedicação, sempre em benefício do interesse público. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!